Olá, amigos do SEACLA. É tão bom e gratificante saber que vocês estão aí do outro lado, estudando, orando, compreendendo a vida, lendo essas histórias maravilhosas que eram contadas no culto na casa de Simão Pedro, e que Jesus, com muito amor que lhe era peculiar, característico, ele traz essas histórias para exemplificar melhor para nós o que é a vida, como viver melhor, como ser melhor. Que o mais importante é ser e não ter. Então é muito bom poder fazer esse estudo às sextas-feiras para vocês. Nós vamos para a lição 29, chamada A Parábola Relembrada. Depois da parábola do bom samaritano, à noite, em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com espontaneidade habitual, falou. Um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento, às portas de grande cidade, assistido por pequena massa popular menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano de coração generoso, em seu carro apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata que um rapazelo de maus costumes subtraiu-lhe às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu de relance respeitável senhora a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades de sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido sob o pretexto de que a oportunidade não lhe era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema da assistência fosse resolvido, mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor. Rojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente o mestre, perguntou ao discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porque além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço
e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então faze tu o mesmo. A caridade por substitutos indiscutivelmente, a caridade por substitutos indiscutivelmente é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Essa história é um desdobramento da parábola do bom samaritano, né? É a parábola que tem que ser relembrada todos os dias por nós. Então é bem interessante que nós procuremos no Evangelho a parábola do bom samaritano, e como nós ensinamos para as crianças através da música, para os jovens, nós necessitamos perceber como nós vamos colocar em prática essa parábola nos dias de hoje. E o que Jesus veio trazer para nós enquanto ele conta essa história. Então, assim, depois que ele conta, ele fala da parábola do bom samaritano, à noite na casa de Simão, Tadeu estava interessado pelo assunto. E ele pede assim: Senhor, tem como o Senhor assim ficar mais claro para nós o que o Senhor quis, né, ensinar? E aí Jesus fala assim, e eu vou tentar trazer de forma bem fácil para que nós possamos compreender nos dias atuais. Imagine um homem enfermo, passando muito mal, caído numa estrada, quase que na entrada de uma cidade. E aí, geralmente quando cai alguém na rua, o que a gente faz, né? Algumas pessoas chegam, ficam olhando, tentam ver o que podem fazer, né? A gente faz dessa forma hoje em dia. Né? Uma pequena massa popular menos esclarecida, mas indiferente, porque muitas pessoas se aproximam quando outra está sofrendo para especular, para querer saber, não com a intenção de ajudar. Então esse é o primeiro ensinamento que Jesus está trazendo nessa história. Quando eu me aproximo de uma situação triste, que tem alguém sofrendo, com dor, eu estou querendo ir realmente com a intenção de ajudar ou eu estou indo apenas para especular? E aí, primeiro passo um moço humano, né, de coração generoso, porque, gente, quando a gente passa perto de uma pessoa passando mal, caída no chão, a gente se sensibiliza, né? Mas ele estava apressado. Ele estava passando de carro apressado. O que ele faz? Ele atira 2 moedas de prata, só que tinha um rapazinho ali naquela massa indiferente, que tinha maus costumes, pegou a moeda e levou embora, roubou. E o rapaz lá passando mal. Logo após, passou um venerando escriba da lei, né? Que olhou também, se sensibilizou, mas não se sensibilizou ao ponto de parar o que estava fazendo e ajudar verdadeiramente. Ele enviou autoridades, ele falou assim: olha, gente, eu vou ligar, vou ver o que eu posso fazer, vou enviar autoridades para poder ajudar esse mendigo aí que está sofrendo, caído no chão. De imediato passou por ali um sacerdote, que é o representante da religião, né? Lançou um olhar ao viajante desamparado. O que ele faz? Ele faz um gesto, né, de bênção, como muitos fazem hoje. Mas ele diz assim: olha só, eu tenho que fazer um culto agora, não dá para mim poder ajudar. Olha, gente, vocês ajudem ele, hein? Vocês dê lugar para ele ficar, alimenta, porque agora eu não posso ficar. E aí depois passa uma respeitável senhora, que olhou, se comoveu pela súplica daquela pessoa, porque uma pessoa passando mal, caída no chão, ela tá pedindo ajuda, ela tá sofrendo. Só que aí o que ela fala? Poxa, eu sou mulher, é difícil, né, eu ajudar, teria que ter um homem aqui para poder ajudar, para poder carregar, para poder pegar.
para aliviar, eu precisava de um homem. Minutos depois passa um juiz, né? Aí o juiz que estava passando por essa via pública, ele fala assim: olha, primeiro eu tenho que saber com algumas testemunhas se esse homem não é um malfeitor, se ele não é do mal. Como a gente faz em alguns momentos em que as pessoas pedem ajuda e quando a gente desconhece, a gente sempre pensa assim: hein? Será que essa pessoa não é um bandido? Não é uma pessoa que vai vir me roubar? A gente duvida, né? A gente mal pensa das pessoas, né? Malda, como se a gente pudesse falar assim. Decorridos alguns instantes, passou um mercador da bolsa, que também ficou, né, sensibilizado com aquela situação. Ela falou assim: olha, eu não tenho tempo, mas eu vou deixar aqui 20 moedas para poder ajudar ele. Deixou com um homem simpático, né, que parecia que ia resolver o problema, mas na verdade aquele homem simpático era uma pessoa que tinha recém saído do presídio, do cárcere, pegou o dinheiro e não prestou socorro e deu no pé, como a gente falasse, né? A gente fala assim na nossa linguagem coloquial. O doente tremia, ele suava. E aí a coisa mais importante que a gente precisa pensar é se eu tivesse ali, deitada, tremendo, suando, implorando auxílio de alguém. E aí que isso é a empatia. É se eu estivesse naquele local, naquele lugar, passando por aquela situação, por aquele sofrimento. Mas aí, na verdade, surge um publicano, um velho publicano, que ele era considerado uma pessoa assim, sem valor, de má vida, né? Por ele não adorar o Senhor, por ele não ajoelhar aos pés num altar, por exemplo, segundo as regras dos fariseus da época. E com espanto de todos, essa pessoa que é tida como de má vida, ele chega até ele, olha no olho, lhe diz palavras de encorajamento e de carinho, pega ele pelos braços, usa de toda a sua energia para levantar aquela pessoa, sustenta ele com as próprias energias, leva ele até uma estalagem, um local adequado, lhe dá medicação. Ele tinha pouco dinheiro, mas ele dividiu o pouco dinheiro que ele tinha com aquele homem. E depois que ele percebeu que o homem estava melhor, aí sim, ele seguiu então tranquilamente o seu caminho. Jesus então para e ele fala assim: Tadeu, na sua opinião, quem que exerceu a caridade verdadeira? Ele fala: sem dúvida, Senhor, aquele homem desprezível, publicano, que era tido como de má vida, mas foi ele que se aproximou, foi ele que olhou nos olhos daquele homem, foi ele que se colocou no lugar daquele homem por empatia e disse: se eu estivesse nessa condição. Foi ele que, além de dar o dinheiro e a palavra, de dar o consolo, de dar o estímulo fraterno, deu o sentimento, deu o tempo, deu as energias, o braço, pegou, utilizando das próprias forças. E Jesus então olha para todos, para o Tadeu também, e fala assim: faz você o mesmo. A caridade, quando eu, por exemplo, eu dou um dinheiro para alguém fazer a caridade, quando ela tem substitutos, ela é honrosa, né? Ela é louvável também. Mas a verdadeira caridade é quando sai algo de mim para ajudar o próximo. É o bem que a gente pratica no sentido direto. É aquele que a gente dá de nós mesmos. Aí assim, a gente fica pensando, quantas vezes a gente não age como esses personagens dessa história que Jesus conta na casa de Pedro, né? Quantas vezes, né, a gente
até se sensibiliza, mas a gente fala assim, mas meu Deus do céu, eu não tenho tempo, eu não tenho como fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como porque eu tenho que ir lá fazer alguma coisa. E às vezes eu prego muito bem, mas na hora de fazer eu não faço. E o trabalhar no bem, o praticar o bem exige de nós, do nosso amor, do nosso sentimento, do nosso querer, da nossa energia, do nosso fazer. É isso que vai contar para nós aqui ou no plano espiritual. É o que eu fiz a favor do irmão. Se eu ajudei, se eu auxiliei, se além de eu me sensibilizar com a dor do outro, eu fui e estendi a mão. Eu fui e encorajei. Eu fui e atendi às necessidades do meu irmão naquilo que ele precisava. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa tocar verdadeiramente o nosso coração em relação a essa história, essa parábola do bom samaritano, porque esse é o verdadeiro bem. É aquele que eu dou de mim para auxiliar o próximo. Que possamos pensar essa semana nisso e começar a fazer o quanto antes. O quanto antes. Deus ainda está nos dando oportunidades importantes para fazermos o bem. Então que possamos aproveitar essas oportunidades. Muita paz.